Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais esse episódio do canal Atualizando Historicidades Plurais para trazer um pouco de teoria para o seu dia. Estou aqui hoje com os companheiros Valdeir Araújo e Mayra Marques, não é? E hoje, no episódio de hoje, é uma primeira tentativa, não é, do nosso canal de comentar as eleições de 2022 desde um ponto de vista, né, da teoria e da história da historiografia, ou mais precisamente, o nosso intento é discutir, revelar, complexificar, não é, as presenças da historicidade, né, os modos como a experiência da história têm sido evocados nessas eleições. E para fazer essa primeira discussão, nós vamos tratar de um tema, não é? Que é sobre as evocações do passado na campanha do ex-presidente Lula neste ano de 2022. A nossa ideia aqui é analisar dois usos do passado, por assim dizer, que ocorreram nesse período pré-campanha, oficialmente, né? Pré-campanha eleitoral do presidente Lula, que fazem uma referência explícita ao passado. E nós vamos propor aqui uma discussão, uma interpretação à luz da teoria do atualismo, muito inspirado também naquilo que nós já nos propomos a fazer no livro Bolso Trump, Realidades Paralelas, que foi publicado este ano pela editora FGV. Bom, então vou passar aqui rapidamente a palavra para o Valdeir e para a Mayra, se vocês querem falar alguma coisa antes de começarmos a nossa apresentação. O Valdeir, eu queria só, né, já de início, relembrar que no Bolsa Trump, nesse livro que nós publicamos esse ano pela Fundação Getúlio Vargas, um dos capítulos é dedicado à análise dos discursos, né, das convenções do Partido Democrata e do Partido Republicano, na eleição lá quando Trump tentou a sua reeleição. E a gente focava exatamente nisso, né? Qual era o lugar da história, dos temas históricos, das disputas históricas, né? Qual o tipo de engajamento com a história que aparecia nesses discursos preparatórios, né? E apareceu muito, né? Naquela conjuntura norte-americana, tinha as questões ligadas a vidas negras importam, tinha a questão das estátuas, né? Toda a discussão sobre a monumentalização pública. Então, o tema histórico foi um dos temas centrais dos discursos da campanha eleitoral norte-americana. Então, naquele capítulo, nós argumentávamos, né, que o Biden, né, principalmente o discurso do Biden, o discurso do Obama, tinha uma relação com a história americana muito mais aberta a um campo de possibilidades, né? Eles entendiam a história americana como uma luta do bem contra o mal, né? Como uma luta entre princípios contraditórios. A Constituição era uma Constituição incompleta. E o Trump, né, os discursos na Convenção Republicana, já imaginavam uma história completamente fechada, né? Uma história que se atualizava como uma repetição do mesmo, né? No máximo com uma expansão linear de um mesmo momento histórico, numa espécie de metafísica, né? Numa compreensão muito mágica da própria história norte-americana. Então, era o centro da nossa argumentação. Então, um pouco hoje é testar como isso funciona ou não no caso aí das movimentações na pré-campanha do Lula, né? A campanha oficialmente não começou ainda, a gente está, por incrível que pareça, em pré-campanha. Embora na prática a eleição já começou desde o dia 1 do governo Bolsonaro, né? Exatamente. Vai lá, Mara. Perdão, e só trazendo um pouco assim para o contexto em que a gente está criando esse vídeo, né? Não apenas a gente já está num clima de campanha eleitoral, como num clima agressivo de campanha eleitoral, né? Tivemos recentemente o assassinato de um líder petista,
né? Houveram vários casos já em 2018 de violência, né? Na primeira eleição do presidente Bolsonaro. E agora, na tentativa de reeleição, essa disputa, né, entre, principalmente, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que são os principais nomes aí nas pesquisas eleitorais, já está se mostrando bastante presente na vida, né, mesmo dos eleitores, não está apenas no plano da discussão das ideias, mas na prática já aconteceram diversos relatos, manifestações que foram atingidas, né, por fezes, aparentemente, que foram atingidas por opositores, e enfim, então a gente está fazendo esse vídeo em período de pré-campanha eleitoral, mas já vivendo em um clima bastante problemático, né, dentro dos moldes da democracia, é problemático que você esteja presenciando esse tipo de violência. Então, eu acho que é interessante também a gente trazer, né, alguns desses pontos que a gente chegou a abordar no Bolso Trump e fazer uma reflexão aqui, né, sobre a atualização dos discursos e tudo, para a gente também tentar entender um pouco que tipo de futuro está sendo proposto aqui, né, que tipo de esperança, de expectativa que está sendo proposta para quem está vivendo nesse clima, né, agressivo, violento, nesse clima de tensão que está sendo promovido, né, por essa pré-campanha, digamos assim. Mayra, ontem aqui em casa tinha um professor amigo nosso, o Henrique Estrada, e ele fez um comentário com o qual eu me identifiquei muito, né? Ele disse que achava muito estranho que o primeiro voto dele foi no Lula, em 89, e hoje, em 2022, ele vai novamente votar no Lula, né? Então é um pouco também a trajetória da minha geração. Eu também votei em 89, foi na primeira eleição depois da presidencial, depois do período da ditadura, então foi muito significativo. E em toda a minha vida pública, né, que já é um pouco longa, eu continuei votando Lula. Então, eu acho legal de falar de engajamentos com o passado, né, como o passado ele vai à nossa frente, né, ele não só está atrás da gente. Então, eu, novamente, se tiver oportunidade, vou votar no Lula, numa outra circunstância. E o assassinato daquele policial foi em Foz do Iguaçu, né? Também impactou muito a minha geração. Ele tem praticamente a minha idade, né? Ele estava no aniversário de 50 anos. E provavelmente ele tem a mesma trajetória. Deve ter votado no Lula muito jovem em 89, deve ter sido o primeiro voto dele, né? De toda a geração de 50. E uma geração que tinha muito orgulho de usar a camisa, de se manifestar politicamente, de usar o bottom, né? A gente sabia que havia um risco da violência, ainda estava num processo de transição para a democracia, mas a gente tinha esse orgulho de andar com a bandeira do PT, né, no caso de militantes. Então, para ele fazer aquela festa e se manifestar, talvez fosse uma forma de atualizar essa experiência, né, de ocupar as ruas, mesmo que num espaço privado. E aí a coisa termina da forma como terminou, né? Com assassinato, com intolerância. Então ali eu acho que é um episódio, né? Um pouco esse programa que é pensar o cotidiano, né? É um episódio que encapsula muito, né? O clima histórico que nós estamos vivendo, né? Esse curto-circuito que nós estamos vivendo, de que a gente se sente inseguro de manifestar politicamente, de ocupar o espaço público politicamente. Exatamente. Existem vários modos de atualizar, e alguns deles podem ser bem perigosos, né? E, infelizmente, a trajetória do Marcelo Arruda deu uma evidência disso, né? E até pensando nisso que vocês dois comentaram, acho legal a gente trazer aqui esta ideia de que as evocações ou os engajamentos com o passado, eles podem ocorrer de várias formas, assim como existem maneiras plurais de atualizar, né? A atualização, ela é uma das formas pelas quais nós podemos, né, experimentar o tempo e criar sentidos e afetos sobre essa condição temporal que nos constitui,
Mas isto, evidentemente, isso se dá de formas muito plurais. E aí trazer alguns exemplos da campanha do Lula, ou da pré-campanha, né, do Lula deste ano, nos permite, então, pensar nessa pluralidade. E algo que nós, inclusive, já havíamos indicado no livro Bolsa Trump é uma diferenciação, não é, que havíamos indicado entre dois tipos de atualização. Ou seja, uma atualização atualista e uma atualização histórica, né? Em linhas muito gerais, a atualização atualista, ela vai no sentido da reprodução, né, daquilo que está atualmente dado, né? O atualismo, uma das possíveis definições é exatamente essa forma de experimentar o tempo na qual nós atualizamos em função da própria atualidade, né? Mas, na verdade, existiriam outras maneiras de experimentar e realizar essa atualização. Nós estamos aqui destacando uma passagem retirada do livro, que diz que essa ideia de atualização histórica parece temporalizar o tempo, não é? Criar sentido para a experiência do tempo, entre passado, presente e futuro, não é? De uma forma bem específica, não é? Parece haver aí uma retomada de um passado a partir de uma decisão presente em função de um projeto futuro, né? No lugar de uma reprodução automática do mesmo, né? Então, pensando um pouco nessa ideia, que nós vamos trazer aqui no episódio de hoje alguns exemplos extraídos da pré-campanha do presidente Lula, especialmente uma nota que o comitê da pré-campanha lançou no seu site oficial quando faltavam 100 dias para as eleições. Na verdade, estamos hoje são 15 de julho de 2022, então há pouco menos de 80 dias das eleições, né? E um segundo exemplo vai ser uma comparação entre os jingles de campanha deste ano, 2022, e o jingle da campanha de 1989. Bom, vamos começar, então, falando um pouco dessa nota, né? Quando, como eu disse, faltavam 100 dias para as eleições deste ano. E aí, o título da nota é bem interessante, parece criar uma surpresa quando nós lemos à primeira vista, né? Está aí em tela, né? Faltam 100 dias para o Brasil voltar para o futuro que a gente lembra. A força desse título reside justamente nessa espécie de quebra de um certo consenso que nós temos a respeito de como o tempo funciona, né? O passado no seu lugar, o tempo que já foi, o futuro, um tempo diferente do passado, o tempo que virá, não é? Mas aqui é como se nós estivéssemos lembrando de um futuro, né? E aí segue o texto da nota, que diz... bom, está aí em tela, né? Eu posso fazer a leitura rápida para a gente fazer um comentário, né, e analisar como se dá essa atualização do passado a partir deste exemplo, né? Então, faltam exatamente 100 dias para as eleições de 2 de outubro de 2022. Esse é um momento muito importante da nossa história. Poucas vezes o Brasil se viu em uma situação tão delicada como a que estamos passando. Há 100 dias das eleições, o povo está sem saúde, sem dinheiro, sem comida no prato, sem combustível, sem dignidade. Está chegando o momento de mudar essa triste realidade e resgatar aquele passado de que nos lembramos tão bem. Temos uma batalha clara, em que a escolha não é nada difícil. Vamos escolher entre o ódio e o amor. E a resposta está clara. Queremos o Brasil feliz de novo, de barriga cheia,
conquistando bens e posições. Queremos nos emocionar novamente com o filho da empregada se formando doutor. Queremos viajar de avião. Queremos ter de volta os nossos sonhos. O Brasil do futuro está bem ali, ao nosso alcance, e está em nossas mãos o poder de resgatá-lo. Faltam 100 dias para a gente ser feliz de novo. Então aqui, né, Mayra e Valdez, existem vários elementos que nós poderíamos, né, comentar, né, a maneira como passado, presente e futuro estão articulados aqui, né, essa, digamos, insistência de um passado positivo e que nós sentimos falta de lembrar dele, né? Não sei, vocês teriam algum aspecto que gostariam de comentar inicialmente a respeito dessa nota? Mário, você quer começar? Não, tudo bem. Bom, eu ia só dizer que a primeira vez que eu vi, né, esse banner, né, no site da campanha, eu achei muito curioso, assim, né, como que é realmente mobilizado essa coisa do futuro que a gente lembra, ou seja, é um futuro que a gente estava começando a realizar, mas foi interrompido e que se manteve ali enquanto semente, né, Valderez, para usar um pouco aquela coisa, né, da potência, né, que se manteve ali enquanto potência e foi interrompido, né, durante esses últimos anos e agora tem a chance de poder florescer, né. Eu achei que foi, assim, muito... Eu acho que apela muito para a emoção, sabe? Aquilo que o Valdei falou sobre as gerações, né, de pessoas que votaram desde 89 no Lula, que tem uma trajetória ligada com essa trajetória política do Lula. Eu tenho a impressão de que isso mexe muito com o emocional mesmo das pessoas, né? Essa coisa da lembrança de um tempo que não só é um tempo que a gente gostaria de viver de novo, né? Um tempo de melhoras sociais, etc., mas um tempo em que a gente tem a possibilidade de ter esperança por um futuro melhor, né? É um tempo que tem a possibilidade de construção de um futuro melhor. Então, eu achei que foi algo, assim, muito mais do âmbito da paixão, né, de mexer com as emoções, do que um joguinho lógico, sabe? De lembrar da outra... do outro período, né, de governo do Lula. Eu acho que teve muito esse apelo emocional, assim, também, né? E o texto é um texto muito simples, não é? Embora tenha um ou outro lance como título, né? O título, ele, uma pessoa desprevenida, dá um certo nó. Como é que voltar para o futuro? Como é que é isso? Como é que você volta para o futuro, né? No máximo vai ser como um filme lá, de volta para o futuro, dentro de uma máquina do tempo e volta para o futuro. Então, o título é ousado, né? O título dá um certo nó mental nas pessoas que estão acostumadas a lidar com o tempo nessa sequência matemática, né? Do antes, o agora e o depois. Então, você não volta para o futuro. E já o texto, não. O texto, ele fala, não, o que a gente está querendo é voltar para um passado. Né? E é meio paradoxal, né? Esse futuro que a gente quer é um futuro que estava lá no passado, né? Claro que a gente pode entender. Então, digamos que no momento do governo Lula, no governo Dilma, período de poder do PT, havia um projeto de futuro, né? Então, eles estão reivindicando isso. Então, tínhamos um projeto de país, um projeto de futuro. Kozelekianamente falando, a gente diria, havia ali um horizonte de expectativa e isso foi interrompido. Né? Houve uma crise, né, que interrompeu esse horizonte. Então, a gente está... Nossa proposta aqui é restaurar esse projeto. E aí tem todo o tom até conservador da campanha, né? Já que uma das maneiras de a gente definir conservadorismo é achar que a solução está no passado. Então, é paradoxal que a campanha propõe, então, que a gente retome um passado. Até usa a palavra, salvo engano, restaurar. Né? Lá no texto eles usam restaurar
esse passado que foi interrompido, né? Se fosse desenvolver, foi interrompido no golpe contra Dilma e tudo. Então, eu acho que a campanha, a Mayra tem muita razão, né? Ela é um texto popular, um texto que está querendo chegar nas pessoas mais simples, né? E aí mobiliza essa nostalgia, né? Que é potencialmente, né? Mas não de maneira decisiva, um conceito conservador. Mas se essa nostalgia é para restaurar um valor positivo, né, digamos assim, ela também tem um potencial transformador. Agora, se a gente compara esse texto com os textos da campanha norte-americana, né, o engajamento com a história é bem mais complexo lá nos textos norte-americanos. Né? Eles vão se debruçar sobre episódios específicos e sobre o significado da história estadunidense. Né? Aqui, até agora, não é isso que está acontecendo. É uma mobilização com as temporalidades, até de maneira bastante complexa, mas não está trazendo, de fato, temas históricos para o centro do debate, como poderia e como vai acontecer. Né? Ditadura militar, escravidão, tem temas aí que estão colocados. Sim, de acordo. E o que eu achei também bem interessante, não é essa nostalgia da esperança, né? Ou essa lembrança de uma esperança que hoje está muito retraída, né? Ao menos para aqueles que não se identificam com um projeto autoritário do bolsonarismo, não é? É um período, o Paulo Arantes dizia, né? Um período de expectativas decrescentes, né? Então, trazer esse senso de que construir a esperança ainda é possível, não é? É que talvez diferencie a campanha e tentando, inclusive, tornar essa esperança mais realizável, digamos assim, não é? Justamente porque ela está enraizada no passado. Então, vou projetar aqui, perdão, a nota de novo, quando ele diz ali embaixo que o futuro está ali ao nosso alcance, muito em função dessa ideia de que essa esperança já vigorou em algum momento na história, né? Então, sem dúvida que é um texto simples, ele não apresenta relações mais complexas, né, com a historicidade e com a história do Brasil, mas aqui você tem uma certa representação do tempo, uma articulação da historicidade, do tempo histórico, bastante interessante, justamente por romper essa ideia mais usual de que, por exemplo, o futuro é algo totalmente inédito, não é? E que nós nos encaminhamos em direção a um futuro absolutamente inédito, tal como, por exemplo, propõem as ideologias do progresso, não é? Então, aqui você tem um modo de representar um tempo que choca com essa ideia do tempo linear progressivo, né? E mais ainda, que esse choque, ele se dá justamente em ocasiões também bem específicas. Esse momento é um momento crítico, né? E, inclusive, é o momento da ação agora, né? Porque, como ele diz aqui no segundo parágrafo, a escolha é entre amor e ódio. E se a escolha é apresentada nesses termos, então a escolha já está feita. Não tem mais, assim, tempo para fazer ponderações, né? De qualquer natureza. A resposta... Uma retórica meio do sequestro, né? Estou vendo aqui nesse último parágrafo, aparece 2 vezes a palavra resgatar, né? Na verdade, no primeiro fala resgatar aquele passado de que nos lembramos tão bem. E ali no final fala, como você já leu, que o Brasil do futuro está bem ali. E está em nossas mãos o poder de resgatá-lo. Então, o que se resgatar ou restaurar é um momento histórico, né? Se a gente imaginar que um momento histórico ele contém um passado, contém naturalmente uma relação com um presente, né? Com um agora, e contém um futuro, né? O que o texto faz assim, não tem um momento histórico que pode ser repetido, que pode ser atualizado, né? Que pode ser resgatado, tem uma série de palavras. E aí é interessante, de fato, que não é só um passado, é um passado e um futuro que se quer resgatar.
Então, nesse aspecto, Sim. tem uns lances teóricos bem interessantes. E aí os climas que estão associados a isso, o amor, a esperança, não é? Que já foi evocado antes, né? Na campanha vencedora de 2006, né? A ideia de que a esperança vai vencer o medo, né? Então é de fato uma E atualização, um imaginário. a lembrança também dessa escolha nada difícil, né? Que lá em 2018 teve aquele editorial do Estadão falando que era uma escolha muito difícil, né? E aí tá tentando mostrar assim, olha, nunca foi. O discurso deles, né? O discurso do Lula enquanto candidato e seus apoiadores no geral nunca foi uma escolha difícil e agora mais evidente do que antes, é amor e ódio, né? Então, ninguém em sã consciência vai falar que está escolhendo ódio. Então, teve aí mais esse ponto também, né, de trazer outra vez algo, né, de campanhas passadas para poder dar uma ressignificada. Essa escolha não era difícil antes e agora está menos difícil ainda. Agora é interessante, Mário, assim, você foi falando, eu fui percebendo isso. Não há lugar também para o. Até aqui não há nenhuma qualificação da oposição, né? Cadê o bolsonarismo aí? Eles estão caracterizando a situação brasileira pela ausência, né? Então, tem pouco salário, tem pouco consumo, né? Faltam coisas, né? Então, o que caracteriza esse momento presente é a escassez. Falta futuro, falta tudo, né? É a escassez. Mas não aponta, pelo menos nesses primeiros parágrafos, quem é o responsável, né? E não aponta, acho que aí é que é o mais problemático, de algum modo, que tipo de sinalização você faz ao bolsonarismo, né? Cadê o bolsonarista aí? Cadê a pessoa que tem aí quase 30% que vai votar no Bolsonaro? A campanha, em algum momento, precisa, de algum modo, se referir a essas pessoas, né? Convidá-las a algum tipo de conciliação, né? Convidá-las a algum tipo de aproximação, considerando aquele princípio democrático clássico que você vai governar também para essas pessoas, se elas se constituírem, se confirmarem como minoria. Então, o que se promete para os bolsonaristas, né? Simplesmente a restauração do momento petista, isso não vai conciliar ninguém. Então, na campanha do Biden, ele se colocava muito como o cara que vai unir novamente os Estados Unidos. Ele até apontava, por exemplo, no discurso dele, ele fala: nós somos a geração que vamos superar o grande defeito da nossa história, que é o racismo, né? O Obama também vai apontar o racismo como grande defeito. Não o racista, mas o racismo. Então, fazendo isso, nós vamos poder juntar a América de novo. Não era só uma promessa de mais América. A promessa do Trump era mais América. Se você é democrata, se você não vota em mim, você não é americano. Então, até aqui no discurso do Lula também tem essa estrutura, né? Só tem espaço para os lulistas, só tem espaço para quem está dentro do projeto petista. Para quem está fora, não está claro, né? Não está claro o que deu errado, né? O que produziu o bolsonarismo. E como é que você conserta isso? De um lado, assim, repercutindo isso, né? De um lado, você teve esse movimento na campanha do Lula, que é a aliança com uma figura como Geraldo Alckmin, né? Então, sinalizando, vamos dizer assim, para a direita democrática, né? Alckmin, sob nenhum aspecto, pode ser acusado de comunista, né? Então, por um lado, você tem talvez uma sinalização para essa direita não bolsonarista, né? Mas ela não constitui esse grupo de pessoas, esses entre 20% e 30% que você havia indicado, Valdeir. E talvez isso se deve também a uma diferença assim, estrutural com relação ao caso estadunidense de 2018, porque Biden ele foi vice-presidente, não é, da campanha do governo Obama, mas Lula, efetivamente, o Lula é um símbolo nacional, não é? Ele tem a experiência concreta.
E o bolsonarismo, né, todos nós sabemos disso, o bolsonarismo ele se alimentou justamente do sentimento antilulista, em primeiro lugar, né? Então, até que ponto sinalizar essa conciliação seria efetivamente possível no caso brasileiro, considerando que o enunciador é o objeto do ódio do outro grupo, né? Então, é uma encruzilhada, eu estou totalmente de acordo com isso que você falou, e, assim, acrescentaria apenas que é uma encruzilhada que nós estamos, né? A forma como a política se apresentou, não é? Nenhum outro candidato se viabilizou, não é? Essa que é a verdade, e temos Lula, e, enfim, essa situação é que torna um desafio muito grande fazer esse movimento de, vamos dizer, não reconciliar, mas abrigar, né, fazer um governo que efetivamente né, represente de alguma maneira esse setor importante da população, importante em termos quantitativos, né? Fico pensando também, Valderes, qual é o impacto desse discurso na juventude, né? E a sensação que eu tenho é que esse discurso foi talhado para a minha geração, que acompanhou a ascensão do PT, né, do projeto petista, e é feito assim, para os velhinhos lá que estão com 80 anos, como o próprio Lula e boa parte da elite do PT, né? Então tem esse fenômeno ocidental da construção de uma espécie de gerontocracia, de uma dificuldade de você renovar o poder político, né? Isso tem sido muito observado no caso norte-americano, Biden, Trump, homens, né, na casa dos 80 anos, toda a elite do poder do Partido Democrata hoje, a Nancy Pelosi e também o líder democrata no Senado, são todas pessoas acima de 80 anos. Então, você está falando de engajamentos com a história, de engajamentos com a temporalidade, uma estrutura desse engajamento são as gerações, né? Então, as gerações carregam um horizonte histórico. Então, a grande questão é a geração de vocês, por exemplo, e a geração mais nova, como é que se situa nessa equação? Perdão, Valdir, mas você falando isso, eu pensei aqui que é curioso, porque a atualização que se faz do jingle, né, que o Valdir estava também chamando atenção, começa no vídeo, né, da campanha que usa o jingle atualizado, começa justamente com a neta de Gilberto Gil, né, que é uma adolescente de 13 anos, ou seja, é uma pessoa que não vai votar, mas começa ali introduzindo o jingle de uma forma bastante suave, que é bastante diferente do jingle de 89. O jingle de 89, você começa com um coral assustando a regente com a potência da sua voz, e com pessoas, artistas, que estão ali porque votam no Lula e estão fazendo campanha para ele, né, de forma voluntária, mas já agora, em 2022, por mais que o discurso esteja todo embasado nessa nostalgia que você chamou a atenção, a música começa com uma quase criança, né, cantando, e traz artistas muito jovens também, mesmo em comparação com aqueles de 89, por exemplo, Pablo Vittar, que é claro, é uma pessoa adulta que vota, mas assim, ainda, né, muito jovem e que fala muito para pessoas mais jovens também, uma artista, né, de um público mais jovem. Então, assim, é curioso, porque no jingle, por mais que você tenha ali essa, visualmente, né, e sonoramente, você tenha essa renovação, digamos assim, né, na letra, não. Na letra volta a nostalgia, porque a letra tá falando lá de... você pode colocar, por favor, Valderes? Na letra tá falando outra vez oportunidade para sorrir, né? Tá falando renasce a esperança. Então, não é uma coisa nova que está surgindo, é uma coisa que está voltando, né? Então, por mais que na composição, né, dos cantores e no vídeo de divulgação você tenha aí uma renovação, né, uma coisa da juventude e tal, na letra você volta para esse discurso da nostalgia. Muito bacana.
E eu lembrei agora daquele conto do Jorge Luiz Borges, né? Pierre Menard, autor do Quixote, e a história de alguém no início do século XX que quer escrever novamente o Dom Quixote, mas exatamente com as mesmas palavras que o Cervantes teria usado lá no século XVII. E ele consegue lá escrever um parágrafo, dois, e aí o Borges brinca com isso, né? Ele pega o mesmo parágrafo e fala que, como eles são produzidos em momentos históricos distintos, eles são completamente distintos. Ele usa até um trecho onde o Cervantes está mobilizando topos da história mestra da vida. Ele fala, aí ele interpreta o que significaria a história mestra da vida no século XVII. Uma coisa, o que significaria a história mestra da vida no início do século XX, né? Seria um absurdo, seria uma ironia, seria um paradoxo. Então, mostra como a ideia de repetição, que é uma estrutura da atualização, né? Você pode atualizar algo repetindo. Né? Nesse caso, é um exemplo bem complexo de como a repetição pode ser uma forma histórica de atualização. Né? Então, você repete o jingle, você repete, inclusive, a estrutura do clipe lá, né? Você coloca os artistas, mas você preenche aquela forma antiga com outro conteúdo temporal, né? Tem um outro futuro ali, tem um outro passado ali, tem um outro presente ali, e ao mesmo tempo a forma é bastante parecida, né? Por isso que é uma repetição, né? Você repete a forma, mas você preenche o conteúdo de uma maneira completamente distinta. Eu acho que isso até nos emociona como historiadores, né? A gente às vezes, o passado está morto. Não, o passado não está morto, né? O passado está aí com todo esse potencial de repetição, né, criativa, né? Não é a repetição imitativa, é uma repetição criativa nesse caso. Com problemas também, né? Que a gente imagina que os problemas também vão sendo repetidos, né? Os pontos cegos vão sendo repetidos. Exatamente. É uma repetição que visa também a constituição de um horizonte de esperança, né? Então, você atualiza o jingle de 89 e 2022, né? Mas essa atualização, para ela ser possível também, além dessa estrutura de repetição, ela também envolve uma espécie de salto no tempo. Não é? Justamente porque ela não obedece exatamente àquela sequencialidade matemática cronológica estrita, ela se sente de alguma maneira livre para fazer alguns saltos. Mas nesses saltos há também obviamente, alguns silenciamentos, né? Então, você tem, por exemplo, como encaixar nessa estrutura de representação histórica, por assim dizer, como situar o período Dilma, por exemplo, né? Você tem uma espécie de lugar difícil. De outro modo, sobretudo do ponto de vista das oposições a Lula, né, seja os grupos bolsonaristas radicais, né, mas seja esse pessoal nem, como se diz, né, eles insistem também nessa ideia de que o Lula representa o passado, mas o passado em que eles se referem não o passado da economia, em que tudo, né, a economia ia bem, então o pessoal podia, né, o Lula gosta de dizer, né, fazer churrasco, não é? Você tinha um poder de compra, isso foi efetivamente experimentado no Brasil, não é? Não há quem possa contestar isso, o aumento real do salário mínimo, os índices macroeconômicos ali, não é? Todos indo muito bem, mas do ponto de vista da direita, ou da extrema-direita fascista, né, hoje no Brasil, se insiste muito no legado, digamos, político, pensando especialmente a questão da corrupção, a corrupção como um mote central do discurso antilulista, antipetista, né? Tem até aqui, eu posso compartilhar com os nossos espectadores, uma tela, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, aqui, uma matéria da revista Veja, que diz justamente o contrário do que o jingle e a nota dos 100 dias têm insistido, né? Aqui, justamente, o passado é que é o maior inimigo de Lula na eleição, né? É uma coluna escrita por esse Robson Bonin, né?
Então, já tem uma exploração imediata, né, da associação entre Lula e José Dirceu, e a gente sabe o que isso indica para o público da revista Veja, né? Hoje em dia, a revista Veja tem muito menos, vamos dizer, relevância ou impacto do que já teve em alguns anos atrás, mas ainda assim, não é? É uma revista de grande circulação. E um destaque aqui é este parágrafo, que também está em tela, começa aqui. Para a turma que vota em Lula, no entanto, o passado petista de corrupção ainda é custoso. Né? Então, basicamente, a coluna vai insistir nisso, né? Que o problema que o PT e o Lula vai ter de enfrentar é justamente como endereçar essa memória do passado, né, ligada a Lula, porém nessa chave associada ao discurso anticorrupção e à forma instrumentalizada do combate à corrupção. Né? Então, aí, mais uma vez, essas diferentes batalhas pelo passado, não é? Aqui em cena, mostrando aí, então, que o passado importa e muitas vezes ele é usado como arma também, né, na disputa política. Vou insistir nesse tema também de uma história muito encurtada, né? Eu estava aqui relendo um trecho do discurso do Obama, e ele, no discurso na Convenção Democrata, ele vai para o museu, ele senta em frente a um quadro onde tem o Madison, que é o cara, né, que redige a Constituição, e vou até ler um trechinho aqui para vocês que está no livro, né? Estou em Filadélfia, a Constituição foi escrita e assinada, não foi um documento perfeito. Ela permitiu a desumanidade da escravidão e falhou em garantir às mulheres e mesmo aqueles homens sem propriedade o direito de participar do processo político. Mas inserido neste documento estava a estrela polar que guiaria gerações futuras, um sistema de governo representativo, uma democracia. E aí ele vai um pouco recuperando a história, né, estadunidense a partir desse princípio de que não é uma história perfeita, mas é uma história que você tem elementos que você pode projetar para o futuro. Nesse caso, o governo representativo, né, era muito pertinente, que o Trump estava sendo acusado justamente de querer comprometer esse governo representativo. No caso do Lula, né, e do PT, é uma dificuldade da transformação de algum princípio de nossa história enquanto um princípio positivo. A nossa história, numa narrativa da esquerda tradicional brasileira, foi uma história desastrosa, né? Não tem uma interpretação muito generosa com o nosso passado, né? No viralatismo, ele atinge também o discurso médio da esquerda. Nossa independência foi incompleta, nós saímos da dominância britânica para a dominância norte-americana. E aí, isso explica a forma como o Lula, durante os 2 governos dele, se relacionava com a história. Assim, era sempre nunca antes na história desse país. O Lula ficou até famoso por essa frase. E aí, quando ele vai recuperar o passado, recuperar a história, essa história recente sempre, né? Assim, então, o passado, né? O único tempo histórico que a gente pode repetir é o tempo do meu governo. Então, isso também gera uma percepção muito limitadora, né? Então, a gente vai estar amarrado o tempo todo à memória do governo Lula, né? Como se ele se colocasse mesmo como fundador, o verdadeiro fundador do Brasil, né? Então, o Brasil só existe enquanto um projeto que pode ser repetido, né? Só existe algum princípio de repetição válido do governo petista. Não há uma tentativa de conciliação com a história que poderia ser feito com o Fernando Henrique, por exemplo, né? Poderia ser feito com Vargas. Você poderia encontrar vários outros princípios, vários exemplos, né? Ao longo da nossa história que pudessem servir de farol crítico para estabelecer uma relação com isso, né? E não se estabelece. Eu acho que o bolsonarismo, nesse aspecto, ele faz isso, né? Talvez seja com a monarquia, seja com Deodoro, uma visão muito conservadora, uma visão, em muitos momentos, de reacionária, mas estabelece alguma relação com a história dos 200 anos do país independente. A esquerda tem maior dificuldade, pelo menos essa esquerda petista, de estabelecer isso no discurso público, né? No discurso político imediato. Daí a dificuldade de assumir a bandeira do Brasil, de assumir
algum discurso de patriotismo, né? De assumir alguma Mas relação com o nacional. eu acho que isso também é muito pós 2016, assim, porque quando a gente tem lá, agora eu não me lembro se no primeiro ou no segundo governo do Lula, a gente tem, né, aquela imagem dele com a mão suja de petróleo, remetendo à figura do Getúlio Vargas. Tem, assim, em alguns momentos, essas associações, né, ao Getúlio, mas o Getúlio, né, assim, trabalhista, né, a parte da memória que vale a pena, né, para uma campanha. Já agora, não, né, e eu falo depois de 2016, por toda a questão do impeachment, né, ou do golpe, e também a apropriação, né, do verde e amarelo para o lavajatismo, depois também pelo bolsonarismo. Agora, então, eu acho que fica talvez um pouco mais difícil, talvez até um pouco mais perigoso querer fazer uma associação com um passado que não seja o do próprio Lula, né? Mas é aquilo, acaba ficando uma coisa meio personalista, porque como o Valdez também chamou a atenção, quando ele está falando do governo do PT, né, onde havia essa esperança, essa possibilidade de futuro, ele está falando dele, né? A gente não vê assim uma citação ao período da Dilma. E tanto que quando a gente estava até comentando sobre isso, né, que a oposição faz críticas bastante segmentadas em relação a esses governos do PT, né? Igual o Valdez falou, em relação ao Lula pega muito na coisa da corrupção, e em relação à Dilma pega muito na questão da economia. Então, assim, eu tenho a impressão de que busca-se uma certa segurança em remeter apenas a esse passado do meu governo, né, do governo Lula. A tal da autocrítica, né? Assim, nem fosse falta algum tipo de crítica, né? O discurso acaba ficando muito mítico. É claro que a gente não aprofundou todos os elementos, talvez se a gente pegasse de fato o plano de governo, né? O pré-plano que foi divulgado, né? A gente pode até fazer isso em outras ocasiões, analisar mais detidamente como a inteligência petista está de fato engajando com a história, né? Seria importante. Até também colocar esse problema, né? Qual vai ser o lugar do bolsonarismo dentro dessa história? Tem que ter um lugar. O bolsonarismo não vai desaparecer. O Lula não vai ter 100% de voto, né? Não vai ter uma conversão mágica da população inteira ao lulismo ou ao petismo, né? Isso é uma ilusão. Então é preciso construir uma narrativa que tenha lugar para essas pessoas, tenha lugar para os evangélicos, por exemplo. Acho que o PT tem até tentado ter um cuidado de não romper os vínculos com as bases evangélicas e tudo. Mas, assim, eu acho que já está ficando um pouco longo, Valdez, esse episódio. A gente pode, né, certamente teremos outros episódios sobre esse mesmo tema, que tem muita coisa para analisar. Essa coisa da autocrítica seria importante a gente pensar, né, qual é esse lugar da crítica. A gente pode também, em algum momento, analisar o próprio discurso do bolsonarismo, né, na campanha, né, não o discurso do governo, mas o discurso da campanha seria interessante. Enfim. Não, é isso mesmo, Valdeir. Tem vários elementos e esses elementos a gente vai discutindo, né, em outros episódios. Vamos acompanhar atentamente, já estamos, né, acompanhando atentamente essas eleições e vamos produzir, sim, mais vídeos sobre esse assunto, explorando, né, os engajamentos com a historicidade e os sentidos de tempo histórico, porque é isso, a história é também uma via pela qual nós podemos construir horizontes compartilhados, não é? E isso, gostemos ou não, isso será necessário, né? De alguma maneira, né? Então, é importante avaliar como a história tem sido narrada, não é? Se ela está apontando para essa direção de construção de um horizonte compartilhado ou não, né? Então, apenas para dar um encaminhamento final a esta conversa, eu proporia a vocês, né, pensar, vou retomar, né, a questão inicial,
sobre aquela diferença entre atualização atualista e atualização histórica, né? Pelo visto, esses dois usos, ou esses dois exemplos que nós comentamos hoje, a nota dos 100 dias e o jingle, né, a atualização do jingle, parecem se engajar com essa experiência da atualização, não é? Que não é do mesmo tipo daquele descrito, por exemplo, no livro Atualismo 1.0 e em vários outros escritos em que se desenvolve essa ideia, né? Ou seja, está se atualizando nesses dois exemplos, né, um passado, obviamente, mas, mais especificamente, parece indicar aqui a presença do futuro no passado. Então, é um tempo bem embaralhado. Talvez poderíamos remeter àquela metáfora do Hamlet, né? O tempo está fora dos eixos. No presente, né? Esse momento crítico, dramático em que nós vivemos. E como uma solução que está se apresentando aqui é a lembrança de uma esperança, né? A lembrança de que é possível nós reconstruirmos horizontes positivos para o futuro, quanto mais não fosse, porque esse horizonte positivo de futuro encontra, digamos, precedentes no passado. Então, não é algo totalmente inédito, que aponta, como aponta, por exemplo, certas visões da história associadas à ideologia do progresso. Ele encontra algum precedente. Porém, aqui, como a nossa conversa acabou demonstrando, não é, encaminhando nessa direção, justamente por haver essa precedência, que existe aí também um desafio muito grande, porque parte importante da população brasileira, uma parcela quantitativamente nada irrelevante, não é? Não compartilha desse mesmo horizonte de sentido. Mas isso, como a gente acabou de falar, né? A gente pode discutir isso em outros episódios, mas aqui, apenas para encaminhar, então, para o final, não é? Como vocês veem essa diferenciação, então, entre esses modos de atualizar, né? Esse modo atualista e o modo histórico de atualização, não é? Como é que vocês entendem essa questão, hein? Eu acho que no argumento esse ponto ainda está em desenvolvimento, né? Sempre quando a gente se debruça sobre ele, tem uma dificuldade que, quando a gente pensa, né, que a atualização histórica ela envolve passado, presente e futuro. Então, atualizar significa renovar o tempo histórico. A gente imagina que o tempo histórico, né, quando a gente pensa, todos nós temos o nosso tempo. Individualmente, eu tenho o meu tempo, que eu partilho com a minha geração, mas tenho o meu tempo, que é também um conjunto de experiências num local e num horizonte muito específico. E quando eu digo que eu tenho o meu tempo, todo mundo tem o meu tempo, significa que eu tenho o meu futuro, o meu passado e o meu presente. Mas aí sempre corre o risco do congelamento desse meu tempo, né? De não entender o meu tempo como um campo de possibilidade, um campo em aberto, mas apenas como um campo dessa atualização do mesmo. Então, eu sou o mesmo que vai se atualizando, que vai sobrevivendo, que vai se reproduzindo ou que vai se expandindo, né? No caso do trumpismo lá, nós, estadunidenses, precisamos ser cada vez maiores, né? Porque nós já somos tudo que nós devemos ser, não tem nada em aberto em relação ao nosso futuro, só tem espaço para crescer. Então, isso é uma atualização atualista. Então, mesmo a atualização histórica, né? Mesmo essa coisa que a gente identifica na campanha do PT, que é uma atualização histórica, ela pode se tornar atualista, né? Se ela perde o caráter de indecisão, né? Se ela perde o caráter de possibilidade e vira um destino, aí ela já adquiriu esse caráter de uma atualização mecanizada, de uma atualização mágica, de uma atualização como se tornou as filosofias da história modernas, né? Então tem um bonde da história, tem uma direção única da história, que vai redimir o passado, né? Mas que acaba produzindo o Valderez
estava citando Walter Benjamin, ele caracterizou esse tempo como um tempo vazio e homogêneo, porque, de fato, não tem espaço para possibilidade. Então, eu acho que é um tema que ainda está em aberto, né? De que modo a atualização atualista ela é diferente das atualizações normalizadas da modernidade, né? Das atualizações mecanizadas, naturalizadas que a modernidade produziu. O que realmente diferencia, né, essa atualização moderna mecânica da atualização atualista? E a atualização que a gente está chamando histórica, né? Que é essa atualização que é da abertura para as possibilidades. Bom, quem sou eu para falar depois do Valdei, né, sobre isso, mas eu tenho a impressão que tem muita relação com a crítica também, né? Uma atualização consciente, crítica, que entende o que está fazendo e por que está fazendo, e ciente de que uma possibilidade de futuro não é a obrigatoriedade daquele futuro específico, né? E a diferença entre uma atualização automática, pouco consciente, né, pouco crítica. Então, eu entendo um pouco por essa via. Eu acho que para os próximos vídeos a gente vai conseguir também ir trabalhando um pouco melhor essas diferenças e refletindo um pouco mais de acordo com os temas que a gente for abordando. Eu só acho que não dá assim, para a gente pensar nesse momento, a campanha do Lula está realizando uma atualização histórica e 100%. Não, acho que ali tem muito automatismo, tem muita ontologização. Então, o recurso à atualização mágica vai estar nas duas campanhas. A atualização mágica, ela engaja as pessoas, né? Porque faz com que a decisão se esvazie, né? Até parece que o Lula que a campanha do PT está convocando as pessoas a decidir, mas não está convocando a decidir. Não, a decisão já está tomada. No máximo, está convidando as pessoas a validar essa decisão já tomada, né? Esse futuro aí que pode ser repetido. Mas não é, de fato, uma decisão de maneira profunda, né? Não é um convite à decisão. Mas a gente pode retomar, até para discutir na questão do Kairos também, que o Valderez, né, tem trazido para esse debate teórico, né, do momento de crise como um momento de decisão, mas não é uma convocatória à decisão, né? Mas a gente pode ver, eu também não estou certo, né? Que tipo de convocação aqueles 2 parágrafos da campanha acaba fazendo. Que o bolsonarismo vai repetir isso, né? Se vocês ficarem em casa, o PT vai voltar. Né? Se vocês não se movimentarem, o PT vai voltar. Então, também é uma convocação, né, do entendimento do voto enquanto uma decisão. Você decide em quem vai votar e você vai lá e vota. Mas será que isso é uma boa metáfora para decisão, né? Quando a gente pensa decisão histórica, né? A decisão como a chave para atualização própria. Então, você entender que você está ligado ao seu passado, mas você pode decidir, em alguma medida, a qual passado você quer estar ligado, né? Ou qual dimensão do passado você quer projetar, né? Que passado você quer ver à sua frente? Será que esse tipo de decisão ela pode ser metaforizada pelo voto? Porque Será que o voto é a decisão do cidadão das democracias liberais, é a decisão por excelência? Tá aí, né, Valdeir, um tema para um próximo vídeo aí em breve, né? De repente a gente pensa essa questão, não é? Porque de fato essa nota ela dá a entender que a decisão de fato já estaria tomada, cabe só realizá-la, né? Não é o momento da deliberação ou de ponderação entre outras possibilidades, né? Já a possibilidade certa é uma só, é o amor contra o ódio, né? Então, quanto a isso, não há o que refletir mais. Então, essa decisão ela não singulariza, né? E por isso ela tende também, ela pode recair, né, a uma impropriedade, né?
Mas, enfim, isso seria tema para discussões outras, né? A gente pode fazer um episódio apenas a esse respeito, envolvendo tempo Kairos também, enfim. Imagine Mas, se a urna eletrônica pudesse ligar para o celular, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular. E aí no dia da eleição você receberia uma mensagem assim, você concorda? Você votaria pelo celular. E aí você teria uma analogia com aquelas mensagens. Você quer atualizar o seu aplicativo? Você quer atualizar o governo Lula ou você quer atualizar o governo Bolsonaro? é, Como se a gente tivesse duas opções apenas, né? exatamente, aí caiu um E a manifesto. coisa terminasse ali, né? Assim, não se convoca a cidadania a trabalhar pelo futuro, né? A construir esse futuro. Só convoca a cidadania a escolher, né? Sim ou não, É, futuro A ou futuro B. Então, é. isso que eu acho que talvez seja o mais problemático da estrutura das campanhas aqui no Brasil. Então, tem que complexificar esse discurso e também os engajamentos com a história do Brasil, não é? Visando, como a gente falou também, outras narrativas que permitam ali constituir horizontes comuns, né? Isso também, enfim, como os nossos espectadores podem ver, são vários temas, não é? Que a gente pode discutir em próximos vídeos, mas agora já estamos né, a 1 hora de vídeo, então agradecer, não é, a participação de todo mundo, convidar todo mundo de novo a curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos episódios deste e dos outros programas, sempre no intuito de trazer um pouco de teoria para o seu dia. Então, E um deixem abraço. comentários e sugestões aí na parte de comentário no YouTube. É muito bom. Coloquem links para materiais que vocês acham que vale a pena ser analisado, para notícias, coisas que podem complexificar um pouco as interpretações que nós movimentamos aqui. É muito importante aí a contribuição de vocês. Isso aí. Então é isso, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.